Olá, meu povo! Que bom revê-los. Eu espero que vocês tenham gostado bastante da aula passada, porque deu muito trabalho para fazer. E eu espero, do fundo do meu coração, que vocês gostem dessa de agora. Bom, dando continuidade ao assunto, eu, Sofia Lucena de Oliveira Coutinho, estou fazendo esse segundo vídeo para a disciplina de Química Geral. E assim, de um assunto interessantíssimo. Eu espero que vocês gostem. Tenho certeza que vocês vão conseguir entender tudo direitinho. E, bom, eu vou falar sobre fatores que afetam a solubilidade e formas de expressar concentração. É isso. Como vocês podem ver, tem tudo a ver com o assunto da aula passada, que foi a aula sobre soluções. E eu espero que vocês gostem bastante. Então, existem diversas variáveis que afetam a solubilidade das substâncias. Mas primeiro, vamos relembrar o que é solubilidade afinal. Solubilidade é a propriedade química que indica a quantidade máxima que uma substância pode dissolver-se em um líquido. Ela geralmente é expressa nas unidades de mol por litro, grama por litro ou ainda em porcentagem de soluto por solvente. Esse conceito também se estende para solventes sólidos. Na prática química, é fundamental, saber a solubilidade das substâncias que serão usadas. Agora que esse conceito está mais fresquinho em nossas mentes, vamos partir para os principais fatores que interferem na solubilidade. Sim, é. Então, em primeiro lugar, é essencial entender a relação entre solubilidade e polaridade. Como já foi discutido no vídeo anterior, tenho certeza que vocês lembram. De um modo geral, substâncias polares se dissolvem em solventes polares e substâncias apolares se dissolvem em substâncias apolares. Desse modo, podemos observar que o primeiro fator determinante para avaliar a solubilidade de uma substância em determinada solução são as propriedades químicas do soluto e solvente, pois o acontecimento da solução depende da interação intermolecular entre as substâncias e o quão elas estão suscetíveis a isto. Outro fator, muito importante quando estamos falando de solubilidade é a temperatura. Bom, de um modo geral, a solubilidade de líquidos e sólidos tende a aumentar com o aumento da temperatura. Isso acontece porque quanto mais calor, maior a energia cinética da mistura, a.k.a. a agitação dos átomos. Então, quanto maior a temperatura, mais agitados estarão os átomos e as moléculas. E isso favorece as interações intermoleculares, facilitando a solubilização das substâncias no solvente em questão. Inclusive, existem sais que só são solúveis a partir de determinadas temperaturas. Essa característica permite uma técnica de separação de misturas conhecida como recristalização. Eita, tá errado, gente, eu escrevi cristalização,
mas na verdade o nome da técnica é recristalização, tá? RE antes. Recristalização. Na qual, assim, essa técnica consiste na retirada de um dos sólidos presentes na mistura. Isso acontece assim, a partir do aumento da temperatura para que tudo na solução seja dissolvido e em seguida se diminui novamente, de modo que a substância, que nessa temperatura não é mais solúvel, se cristaliza e precipita, né, ocorrendo a separação dessa mistura. Então, né, gente, trouxe aqui esse gráfico para vocês verem esse comportamento das substâncias, né? E como a gente vê aí, na maioria, grande maioria delas, né? Com o aumento da temperatura ao aumento da solubilidade. Mas assim, como dá para observar isso de maneiras muito diferentes. Tem substâncias que aumentam exponencialmente, assim, tem substâncias que aumentam. Tem substâncias que aumentam bem pouquinho. E, assim, como tudo na química, né? Tipo, tudo, existem exceções. Então, a gente pode falar, por exemplo, de sais como o sulfato de cálcio ou o sulfato de sério, que está no mapa aqui, né? A gente pode ver que no mapa a 0 graus, a solubilidade dele se aproxima de 20, né? 20 gramas por 100 gramas de água. Mas à medida que a temperatura aumenta, ele chega aqui numa solubilidade quase zero, que se mantém com o aumento da temperatura. Então, há uma diminuição, né? Então, assim, o sulfato de sério, assim como o sulfato de cálcio e outros sais, na verdade, apresentam uma diminuição de solubilidade com o aumento da temperatura, que é uma coisa muito interessante, né? A solubilidade de alguns outros compostos não sofre alteração com a variação de temperatura, né? A solubilidade se mantém a mesma, não importa o quanto se aumente a temperatura. A gente pode ver, por exemplo, no gráfico, que o NaCl quase não sofre alteração, assim, ele está mais ou menos em 35, né? Com 0 graus, e com 100 graus ele está em 40, ou seja, é uma variação de solubilidade muito pequena em comparação com a variação de temperatura. E outro ponto interessante é que, de um modo geral, a solubilidade dos compostos iônicos diminui quando a temperatura da água líquida se aproxima ao ponto vapor líquido crítico, que é o ponto, né? É o ponto crítico da virada de estado da água. Pois é, né? Com gases, a solubilidade funciona um pouco diferente. Com gases, temos que, com o aumento da temperatura, a diminuição da solubilidade em meio aquoso e aumento em solventes orgânicos. Esse fenômeno, sabe, é uma das consequências da poluição térmica de rios, que acontece quando as indústrias jogam seus efluentes líquidos com temperaturas muito, muito altas. Isso é um problema sério, porque quando a temperatura sobe demais nos rios,
a uma diminuição considerável dos níveis de oxigênio e uma consequente mortandade dos peixes, da fauna que habitam naquele rio, né? É um processo muito triste e é explicado por essa propriedade dos gases em relação à temperatura e solubilidade. Pressão. A pressão é outro fator muito importante na solubilidade e vamos explorá-la mais um pouco. A pressão exerce pouco efeito na solubilidade de sólidos e líquidos de um modo geral, assim. Ela normalmente é ignorada na prática, porque é muito mínimo, assim, mas ela é essencial quando a gente está falando de solubilidade dos gases. E sobre esse último ponto, um químico chamado William Henry, que viveu de 1774 a 1886 na Inglaterra, desenvolveu uma equação que relaciona a solubilidade com a pressão exercida pelo gás sobre a solução, que é a chamada lei de Henry, que diz que a quantidade de gás dissolvido em uma solução, aqui representada por S, é diretamente proporcional à pressão aplicada por ele sobre ela. Então, na equação, como a gente pode ver, né, S, que é a concentração do gás na solução, vai ser igual à constante, que é uma constante definida experimentalmente para cada gás específico, multiplicada pela pressão parcial do gás acima da solução. Essa equação ela é muito importante, mas só pode ser aplicada na prática sob determinadas circunstâncias, mas com ela a gente pode perceber, por exemplo, porque bebidas gaseificadas, por exemplo, tem uma pressão bastante alta dentro das garrafas, né? A pressão alta é a maneira que a gente tem de ter tanto gás dissolvido nas bebidas. Existem muitos outros fatores que afetam a solubilidade em menor escala, e eu trouxe mais dois aqui para vocês darem uma olhada, que é o pH. O pH é muito importante, de um modo geral, assim, substâncias, quanto mais ácido o solvente, a solubilidade dos compostos iônicos é maior. E outro fator interessante na solubilidade é o efeito íon comum, que funciona mais ou menos da seguinte maneira. Em uma solução química, onde as substâncias reagem em um processo de equilíbrio, ao aumentar a concentração de qualquer um dos íons dissociados do soluto, adicionando um outro composto químico que o contenha, haverá uma associação de seus componentes do solvente, ou do soluto, no caso, né? E aumento da precipitação deste, ou seja, ele se torna menos solúvel. A concentração é um fator muito importante ao preparar ou analisar uma solução e indica a proporção entre soluto e solvente. É a razão da quantidade de soluto em questão sobre a quantidade de solução. Existem muitas formas de se expressar essa grandeza, né? Então eu vou mostrar algumas das mais importantes para vocês. Primeiro temos a concentração comum, que relaciona a massa do soluto com o volume da solução. E normalmente
é dado em gramas por litro. Aí, como podemos ver aqui a fórmula, o C indica a concentração. A concentração é igual à massa do soluto dividida pelo volume da solução. Outra maneira de expressar a concentração é a molaridade, que é o número de mols do soluto dissolvido por litro de solução, e é expressa em mol por litro. Como podemos ver na fórmula, molaridade é igual a massa sobre a massa molar do composto vezes o volume da solução. É importante notar que a massa do soluto sobre a massa molar dessa substância vai ser igual ao número de mols. Então, a molaridade é igual ao número de mols sobre o volume da solução. O título expressa a massa de soluto com a massa da solução ao volume do soluto com o volume da solução. Ele relaciona essas duas grandezas. O valor do título nunca será maior do que 1, não possui unidade e, ao multiplicarmos o resultado obtido por 100, teremos a porcentagem de soluto presente em solução. E como podemos ver, nas fórmulas, o título é o volume da solução sobre o volume do soluto sobre o volume total, ou é a massa do soluto sobre a massa da solução. Outra forma é a fração molar, que é a razão do número de mols de um determinado componente pelo número total de mols de todos os componentes da solução. Isso se dá de tal modo que a soma das frações molares de todos os componentes de uma solução deve ser igual a 1, isto é, concentração de A mais concentração de B mais a concentração, a fração molar, perdão, gente, a fração molar de todos os componentes dessa solução vai ser igual a 1. A soma das frações molares de todos os componentes vai ser igual a 1. Em um exemplo para a gente poder entender como aplicar esse conceito, a equações, a cálculos, numa solução com os compostos A, B, C e D, a fração molar de A se dá da seguinte maneira. A fração molar de A, que é representada pelo X, ou seja, X de A vai ser igual ao número de mols de A sobre o somatório do número de mols de todos os componentes. No caso, número de mols de A mais número de mols de B mais número de mols de C mais número de mols de D. A outra forma é a molaridade, que é o número de mols de soluto dissolvido por quilograma de solvente. Se assemelha muito à molaridade, A diferença é como a quantidade a diferença é que o número de mols não é em relação à solução inteira, mas é em relação à massa de solvente. Então é isso, gente. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E fiquem no aguardo para a próxima aula. É isso aí. Pois é, ele não.